população de São Carlos, inicialmente eu quero aqui primeiro fazer um agradecimento aos vereadores, Dr. Edson Firmiano, o Roselei Françoso, o Maurício Ortega e também o Delvin, que está licenciado, né? Foram os vereadores que fizeram parte da comissão parlamentar de inquérito para investigar as contradições entre a Prefeitura, né, Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica e também a Unimed, né? Quando nós propusemos nesta casa a abertura dessa comissão parlamentar de inquérito, eu fui criticado por alguns órgãos, não todos, deixar bem claro, algumas pessoas que não, tem alguns órgãos de imprensa que não têm vindo a esta casa, né? Uns que sequer sabem o caminho da Câmara, me criticou, porque que eu estaria fazendo a apuração do número de dengue na cidade de São Carlos, né? E nós tínhamos naquele momento uma divulgação da Prefeitura de 1.841 casos, né, doutor Edson? Inicialmente. E tínhamos lá algumas notificações que não daria no total de 3.000 casos. A Prefeitura e a Unimed havia declarado que tinha só na Unimed 2.697 casos. Infelizmente, a gente percebeu que a Prefeitura estava, na verdade, de certa forma, né, doutor, escondendo a divulgação dos números, né? Eu entendi naquele momento que tínhamos que fazer a CPI. Quero agradecer aqui aos vereadores que participaram e em especial ao doutor Edson, que foi o relator, né? Com a ajuda dele a gente pôde chegar, dele e dos colegas, chegar a uns números, né, inesperados. Quando eu disse que a cidade teria mais de 5.000 casos, eu fui criticado. E ao final desse relatório, a gente percebeu que tardiamente a cidade não foi limpa, não recebeu a limpeza. Faltou, doutor Edson, faltou agentes de saúde, faltou pessoal para o combate, em torno de 60, né, agentes. Faltou o cuidado da vigilância epidemiológica do município. Nós tivemos aqui a declaração da dona Márcia Paloni dizendo que aquilo que o Ministério da Saúde orientava, que já era ultrapassado. Infelizmente, a Prefeitura escondia os casos, inclusive os casos de mortes, né? Houve, e ainda existe uma contradição. Esse relatório vai ser encaminhado ao prefeito para que tome as devidas providências, mas também será encaminhado ao Ministério Público, né? As oitivas, os depoimentos já foi encaminhado por solicitação do promotor. O doutor Oswaldo pediu à comissão que encaminhasse as oitivas, né, do pessoal que esteve aqui na comissão, e agora vai ser encaminhado o relatório final. Infelizmente, nós tivemos e podemos afirmar que a cidade foi feita exames comprovaram 20.029 casos, exames feitos, laboratoriais, mas, num dado momento, foi dito aqui na comissão pelo secretário de Saúde, que não tinha mais como fazer os exames. A cidade estava doente, muita gente doente, então não tinha tempo hábil para se fazer os exames. Aí todos, ele disse na imprensa isso, todos os casos de notificação foram tratados com a mesma sorologia, com a mesma medicação, reafirmo, como se tivesse os casos de dengue, ou seja, 21.278 pessoas foram tratadas sem que houvesse os exames laboratoriais. Foram tratados como casos positivos de dengue. Ou seja, Bragato,
a cidade registrou ano passado 41.307 casos que foram tratados no município como casos de dengue. 20.029 foram feitos exames, constatou realmente a dengue, mas 21.278 também foram tratadas como dengue, sem que houvesse a realização dos exames. Então, se nada for feito este ano, porque os casos continuam, a gente tem lido, principalmente na imprensa, no jornal Primeira Página, já soltou 2 matérias falando da dengue, e a impressão que nós temos é que a dengue nunca deixou de existir no município. Essa é a nossa impressão. Infelizmente, apuramos também a Unimed, o diretor da Unimed, que esteve aqui, afirmou que só na Unimed, havia 5 óbitos. Só da Unimed. E havia um 6º caso que ainda ia ser confirmado. Nós encaminhamos um ofício e não obtivemos resposta. Até porque ninguém é obrigado a responder. Uma empresa particular não tinha obrigação de responder. Então, existe uma contradição, se é 5 ou 6 mortes na Unimed. Na rede pública, foi informado 4 óbitos. Né, doutor Edson? É isso, né? Então, hoje, percebe-se que eram 2 casos no início, e que ao final agora, totalizou 9 casos. A gente está sugerindo ao MP, ao envio dessa documentação, eu tenho certeza que o Ministério Público, doutor Edson, vai instaurar um inquérito para apurar esses fatos. Até porque os óbitos que nós pedimos, atestado de óbito, não foi encaminhado para a comissão. Negaram o envio, né? E não tivemos certeza se é 9, se é 10, se é 11 casos, os mortos na cidade, em virtude da epidemia de dengue. Mas o que mais me preocupa hoje, é que a gente tem visto que a cidade está suja. A cidade não está recebendo o devido tratamento. Se é a divisão de epidemia, da epidemia da cidade, né? Não contratar os agentes, não fizer um trabalho sério, eu lamento informar, como disse aqui no passado, eu lamento informar que a cidade terá, não é 41 mil, vai ser 82 mil este ano. Eu lamento informar, se a coisa continuar como está, se o tratamento dado à limpeza da cidade, ao combate, nós sugerimos algumas questões, pedimos que fizesse um trabalho junto aos alunos, às escolas, que vão entrar em férias lá aí de um mês que vem. Perdemos o tempo e não fizeram a campanha junto às crianças do município. Foi dito que faria. Então, senhor presidente, eu peço a esta casa que aprove esse relatório, porque ele é a verdade sobre os casos que nós apuramos. A comissão, ao final desta apuração, pôde perceber o descaso, porque foi só o descaso que culminou com essas mortes e culminou com esses 41 mil casos que nós apuramos ao final desta comissão. Infelizmente, eu queria estar errado, que nenhuma morte tivesse havido, que nenhum caso de dengue tivesse ocorrido, mas eu lamento dizer, se as coisas continuarem como estão, se as campanhas não forem feitas, a cidade terá um novo recorde no próximo ano. Eu peço a esta casa que vote favoravelmente, até porque está à disposição da imprensa, está à disposição da população, está aqui os documentos sobre a mesa, do que foi apurado, e o relatório final, encaminharemos ao prefeito para que tome as providências, para puxar a orelha daqueles cargos que ele nomeou. Cadê a limpeza pública? Cadê o combate que deveria ter sido feito e não foi feito?
Só para concluir, senhor presidente, eu lamento muito que depois de 41.307 casos, o município continua tratando a questão com desdenha. Não está tomando o devido cuidado. Eu não vejo uma faixa pela cidade dizendo que ainda existem os casos na cidade de São Carlos, que hoje ele já deve passar de 30 confirmados. E eu espero que o secretário de saúde, eu vou dizer uma frase aqui séria, que ele seja homem o bastante para divulgar os números verdadeiros, porque no passado só fizemos a apuração, só pedimos a abertura da comissão, porque os números, está provado que eram números mentirosos, escondiam a realidade da população, e a comissão apurou realmente o contrário. Eu peço pela aprovação e peço aqui, quero agradecer ao Roselei, ao doutor Edson, ao Ortega, ao Dé, pela participação, que nos ajudou muito, e aos servidores desta casa, né? A Laura, a Valéria, o Emílio, toda a equipe, o jurídico, que nos ajudou a apurarmos esses fatos. Fica aqui meu profundo e do fundo do meu coração, Emílio, em seu nome, agradecer a todos os servidores desta casa. Muito obrigado.